E aí, bem-vindos! Neste vídeo não vou enrolar muito, ele já tem uma primeira parte mostrando os mascotes do 11º colocado do Campeonato Brasileiro até o 16º colocado, mais os 4 primeiros da Série B de 2024. Além dos gladiadores no final, hoje faria um pouco diferente. O assunto é sobre os mascotes dos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 2024, começando pelo 10º lugar até o campeão. Só que, depois do campeão, falarei também do mascote da seleção brasileira. Te peço um grande favor, curta esse vídeo, curta muito, compartilhe. O Vasco da Gama já tem a sua história aqui no canal. Cara, é um dos vídeos mais lindos do canal. Depois aqui, corre lá. Mas claro, colocarei ênfase aqui sobre a história do mascote vascaíno, o Almirante. Foi criado pelo jornalista argentino Lorenzo Molas em 1944. É a representação do próprio almirante português, o Vasco da Gama. Ele foi rapidamente adotado pela torcida. O Jornal dos Esportes descrevia o Almirante como um verdadeiro lobo do mar em sua caravela, sempre pronto a navegar e enfrentar todas as tormentas. Isso aqui é muito Vasco, é Vasco demais, pois eu pedi para o chat GPT descrever, fazer um prompt do almirante português e dos mascotes aqui em geral, corrigir algumas coisas, pro braço não ficar na cabeça, enfim, e saiu essa arte, depois de muitos mascotes bugados. Maravilhoso, e ainda coloquei a animação nas inteligências chinesas, americanas e israelitas. Tá aí. O próximo vídeo é mais um clube que tem história aqui no canal, o Cruzeiro Raposa Azul, em que o vídeo infelizmente parou no limbo do YouTube. Então, se você for cruzeirense, corre lá, dá uma força, dá um curtir, assista, comente, compartilhe. Só que antes termine esse vídeo. A Raposa, o mascote do Cruzeiro, foi criado nos anos 40 pelo artista Fernando Pieruccetti, mais conhecido como Mangabeira, onde ele também criou o mascote do Galo, o rival, e o Coelho do América. A Raposa foi inspirada no ex-presidente do clube, Mário Grosso, que era conhecido pela sua astúcia e inteligência nas negociações. Em 2003, o Raposão foi criado, e no ano retrasado, em 2023, o Raposão foi atualizado, pois então a inteligência viu o mascote do Cruzeiro em uma floresta escura. Só que o destaque para a Raposa Azul, você tem que ver o gladiador no final. E agora o tricolor de aço, o Bahia, que faz aniversário nesse mês. Eu também, só que no dia 13. E o Bahia foi no dia 1º de janeiro. Foi assim, no dia 8 de dezembro de 1930, 4 ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e um da Associação Atlética da Bahia foram num encontro diferentão, no Cabaré do Jockey, em Salvador, para discutir a formação de um novo time de futebol. Eu acho que eles não fizeram só isso lá, mas segue o jogo. Os caras não podiam jogar futebol em suas associações. Aí decidiram fundar um clube. 4 dias depois desse encontro diferentão, eles conseguiram mais 70 caras. Nesse dia foram decididos as cores do clube, inspiradas na bandeira do estado da Bahia, e Otávio Carvalho foi escolhido como o novo presidente. Aí na casa número 57, na rua Carlos Gomes, em Salvador, com a presença de profissionais liberais, funcionários públicos, jornalistas, empresários e estudantes, no dia 1º de janeiro de 31, aconteceu a fundação. O mascote só vem a ser desenhado em 1979 por Ziraldo. É o Superman. Não tem ninguém melhor para representar o tricolor de aço do que o Homem de Aço. Então foi isso que a tecnologia viu, obviamente. Olha, com todo respeito ao Bahia, mas eu prefiro o Batman. Mas tá bom, eu gosto do Superman também, mas eu prefiro o Batman. Mas ficou bem legal, fala aí. Os corintianos são velhos conhecidos no canal, tem história. E também fiz uma crítica sobre a antiga gestão lá no final do vídeo do Fortaleza. É a minha opinião, cara. Se o André Sanches não tivesse pensado com o estômago, hoje o Corinthians seria uma potência. Desculpa pra você que gosta do Andrés, mas ele não foi nada bom pro Corinthians. A marca do clube tem a mesma capacidade de faturar bilhões anuais, tipo o Flamengo. Na década passada era só focar no pagamento das dívidas, porém fez ao
contrário, criou mais dívidas. O Augusto chegou agora, cara. Encontrou terra arrasada. Pô, corintiano, me ajuda aí. Não é possível que você concorda com as gestões passadas. O Flamengo, no começo da década passada, estava bem abaixo do Corinthians. Eu, no lugar do Augusto, focaria no pagamento das dívidas, na saúde financeira do clube. Se tem algo que o corintiano é obcecado, é no Corinthians. Então, explorar a marca pode adiantar as coisas. O próprio corintiano vai engajar a marca, vai aumentar o alcance, que já é grande. Então, ao trabalho. Sobre a fundação de Timão, já tem no canal. Colocando ênfase na história do mosqueteiro, existem duas versões. A primeira, com poucos registros e não é considerada oficial, o Corinthians brigou com 3 times para o título da Liga Paulista. Isso foi em 1913 e os times são Germânia, Internacional e Americano. O trio era apelidado de Três Mosqueteiros por resistirem contra a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que contava com os clubes de elite do estado de São Paulo na época. O Corinthians garantiu uma vaga na Liga Paulista, depois das fases eliminatórias, se juntando ao grupo dos 3 times na Liga Paulista, ganhando o apelido de Quarto Mosqueteiro. É tipo D'Artagnan. Agora, a história oficial aconteceu no primeiro jogo internacional do Corinthians, em 29, contra o Barracas da Argentina. Na ocasião, o Corinthians ganhou por 3-1. A partida rendeu uma matéria no jornal A Gazeta, que viria a se tornar o Gazeta Esportiva. Nesse jogo, o Corinthians jogou com muita raça, e o pessoal da época comentava que o Corinthians estava com uma disposição lembrando D'Artagnan, o Quarto Mosqueteiro, do livro dos Três Mosqueteiros de 1844. Corinthians foi campeão paulista em 29 e 30. E aí você vê o Brasileirão de 2024, essa arrancada liderada por Yuri Alberto, o Hugo no gol e, claro, Memphis Depay. O Corinthians teve um levante com muita raça, realmente lembrando o Mosqueteiro, sem contar o argentino Garro e o comandante Ramon Dias. Por isso a inteligência teve que caprichar e mandou muito bem. Cara, eu só pedi pra deixar predominante o preto, com detalhes da roupa em prata e, claro, um gavião do lado, representação da maior torcida organizada do Corinthians. O Tricolor Paulista é outro clube que tem história no canal. E eu reclamo pra caramba do São Paulo, né? Mas eu quero o melhor pro clube. O futebol deveria se separar do social. Se a galera zoa a âncora do Corinthians, é melhor o pessoal ficar quieto, porque esse clube social aí é uma âncora pro São Paulo. O maior presidente da história do clube, Cícero Pompeu de Toledo, teria vergonha de ver um clube tão endividado, uma marca tão pouco explorada. E pra vocês terem ideia, o Santo Paulo não é o mascote oficial do clube. Sim, o Santo Paulo não tá no estatuto. Pois é, um tempo atrás uma praça de alimentação lá no social foi muito mais importante do que representar o clube no evento da Conmebol, além de ser mais importante também do que confirmar o Santo Paulo no estatuto do clube. Isso que o atual presidente do São Paulo veio do marketing. Enfim, o Santo Paulo veio na década de 40, que foi aberto um concurso no jornal A Gazeta para criar um mascote pro Tricolor Paulista. Diversos cartunistas participaram, onde muitos desenharam o apóstolo Paulo. É aquela coisa, quem faz a cultura do time é o torcedor. E o Santo Paulo é utilizado nos jogos. Antes de se chamar Paulo, o seu nome era Saulo. A princípio ele perseguiu muitos discípulos na região de Jerusalém e Damasco, até ele ter uma visão de Jesus Cristo e ficar cego, até Ananias o ajudar a curar seus olhos em nome de Jesus. Ele se arrependeu das coisas que ele fez, mas não igual a você, da boca pra fora. Foi de verdade. Se dedicou ao cristianismo e o seu nome foi trocado de Saulo para Paulo, em que ele escreveu as cartas aos Coríntios. Sendo assim, Paulo doutrinou a cidade de Corinto, na Grécia. São Paulo, Corinthians, você tá entendendo aí a referência? O São Paulo tem espaço para outros mascotes. Por exemplo, durante um tempo teve o Diamantinho, em homenagem ao Diamante Negro Leônidas da Silva, que foi jogador de São Paulo de 42 até 50. Só que não adianta, o Santo Paulo é predominante e a maior torcida organizada do clube fez um suco, ele tomou e tá na bandeira mais famosa do Morumbi. Então não teve jeito, o Prompt colocou toda a santidade do apóstolo e ficou muito legal com esse background de céu dourado. O Internacional foi fundado no dia 4 de abril de 1909 pelo jornalista Henrique Leão, junto com seus irmãos Luiz Pope e José Eduardo Pope.
Eles eram descendentes de alemães e encontravam dificuldade em jogar bola em Porto Alegre. O detalhe é que eles vieram daqui de São Paulo e aqui tinha um clube chamado Internacional, mas o Internacional Gaúcho, segundo o próprio site do clube, era porque o futebol estava restrito aos alemães de Porto Alegre, porém os irmãos aceitavam a galera de qualquer etnia, por isso o nome Internacional. O Saci é um personagem do folclore brasileiro, menino negro com uma perna muito ágil e habilidoso. Ele usa um gorro com poderes mágicos, sai ileso de várias situações. Na década de 40, a diretoria gostou e aderiu. Ao longo do tempo houve várias modificações e aqui não é diferente, só que uma versão mais realista, moderna, e no final desse vídeo, com auxílio da inteligência, foi criado um Saci gladiador. O Fortaleza é uma novidade no canal. Aliás, torcedores do Fortaleza, sejam todos bem-vindos. Eu gostei muito de contar a história do clube da capital cearense, fundado em outubro de 1918 por Alcides Santos. O Fortaleza só teve o seu mascote na década de 60. Seu nome, Juba, criado pelo ex-jornalista e ex-dirigente Silvio Carlos e com a ajuda também do jornalista Vicente Alencar. Você vê que até o momento contamos 3 leões no Nordeste e 2 leões no interior de São Paulo. No Nordeste, em específico, é um animal que simboliza a garra do povo nordestino. No dia 18 de outubro de 2020, o Fortaleza completou 102 anos e, para homenagear, houve a criação da mascote feminina, Stella, a leoa, a amiga de Juba. E, na minha opinião, faz todo sentido, porque esse espírito combativo do Fortaleza, principalmente nos dias atuais, tem tudo a ver com o leão. Por isso, foi gerado na IA esse belo mascote. Coloquei no prompt para deixar detalhes em azul e vermelho. Você percebe pelos olhos. Aqui em São Paulo, na capital, eu torço pro tricolor paulista, mas se tem um time que eu admiro bastante no futebol brasileiro, é o Flamengo. Fez muito parte da minha infância, porque eu gostava de ver a geral do Maracanã com os torcedores com várias fantasias muito criativas. Recentemente, você vê o Gabigol da Nação, o Jorge Jesus. Porém, antigamente, o velho Maracanã, quando tinha jogo do Flamengo, parecia um episódio de Hora de Aventura, cheio de personagens bem aleatórios. Era muito legal, cara. E aí, pra uma criança, fica bem divertido. Por isso, flamenguistas, vocês moram no meu coração. Muito organizado, passou por crises pesadas na década retrasada. Bandeira de Melo assumiu, organizou a casa e Rodolfo Landim organizou a marca. Explorou o melhor. Foi muito inteligente. Soube fazer um faturamento bilionário. Há um bom tempo atrás, produziu um vídeo sobre o Mengão e, na minha opinião, é o vídeo mais recheado de informações. Uma pena que flopou, mas foi feito com muito carinho pra você, flamenguista. E lá tem a história do Urubu. Antes dele, o mascote do Flamengo era o marinheiro Popeye. Porém, devido a xingamentos dos rivais, chamando a torcida do Flamengo de Urubu, torcedores flamenguistas soltaram o Urubu no campo, no Maracanã, com a bandeira do Mengão, muito bem aceito pela torcida e pelo clube, que tal o nome do seu CT é o Ninho do Urubu. E nesse dia que o Flamengo soltou o Urubu, como contei no vídeo do Flamengo, foi o jogo contra o Botafogo que o Mengão ganhou por 2-1. Complementei no prompt que eu queria detalhes em vermelho para ficar algo rubro-negro, e aí saiu esse belo mascote. Fica aí, porque depois eu vou colocar o Urubu Gladiador. Não esqueça de curtir o vídeo, nação. O Palmeiras é um outro clube que já tem história no canal, e uma bela história. Eu achei linda a época do Palestra Itália, como foi criado. Só que uma coisa que eu não contei no vídeo é a história dos mascotes do Palmeiras. Aliás, contei sim, a do porco. Só que do periquito era uma ave que tinha muito lá nos bosques do Parque Antártica, onde hoje está o Allianz. Aliás, eu quero parabenizar o site do Palmeiras, muito bem organizado para pesquisar, buscar fontes. Porque, cara, eu gosto de buscar fontes nos sites oficiais dos clubes. Só que muitas vezes não dá, porque é uma bagunça. Mas o Palmeiras tá de parabéns. O povo italiano já era muito chamado de porco desde o início do século XX. Complicado. Isso não foi diferente na torcida palmeirense. Claro, sempre foi vinculado à Itália. Eram xingados nos jogos. E eu acho essa palavra muito irritante, porém faz todo sentido em dizer que o Palmeiras ressignificou todos os xingamentos e colocou o porco como mascote. E é porco mesmo. Só que ele digita
desenvolveu, né, pra um javali verde, humanoide. E cara, ficou muito maneiro o mascote palmeirense. Ele se chama Gobato em referência a João Roberto Gobato, ex-diretor de marketing, que era favorável à adoção do apelido lá na década de 80. É o porco Gobato. Maneiro ele. O Botafogo voltou a sorrir no ano passado e finalmente conquistou a sua Libertadores. O Clube de Regatas foi fundado dia 1º de julho de 1894, nome em homenagem ao bairro do Botafogo. O Botafogo Football Club foi fundado dia 12 de agosto de 1904. Meninos entre 14 e 15 anos iam colocar o nome do clube de futebol de Electro Club. Foi na casa da dona Chiquitota que se assustou com o nome do clube e argumentou: ora, morando onde vocês moram, o clube só pode se chamar Botafogo. Feito, e aí o primeiro jogo foi marcado no dia 2 de outubro de 1904 contra o Football and Athletic Club na Tijuca. Botafogo perdeu por 3-0, mas tá aí até hoje. É uma SAF comandada por John Textor, que vive o futebol, e se você ver aqui vídeos do canal, eu sou favorável sim ao John Textor. Eu acho que ele tem que reclamar mesmo do futebol brasileiro, e seus indícios foram levados para a justiça. Muita gente aí aponta fake news de que o John Textor não enviou nada, mas enviou sim, é que ainda não virou provas. Para virar provas, a justiça tem que autenticar. Mas tá bom, eu espero não estar errado. Espero que ele esteja fazendo bem para o futebol brasileiro. Eu conto com isso. O futebol brasileiro merece uma chacoalhada. Mas antes de falar do Brasilzão, quero apresentar os mascotes do Botafogo. Só que antes quero dizer que o Botafogo de Futebol e Regatas foi fundado oficialmente dia 8 de dezembro de 42, porque foi feita a fusão do Clube de Regatas Botafogo e do Botafogo Football Club, ambos localizados no bairro do Botafogo. Se tudo começa com o manequinho, em 1927, a réplica da estátua do personagem é um menino urinando. Foi transferida para a praia do Botafogo, foi tirada do centro porque era uma falta de respeito que o pessoal considerava na época. Pois no título do Cariocão de 57, um torcedor vestiu a escultura com uma camisa botafoguense e iniciou a ligação histórica entre o torcedor do Botafogo e o manequinho. Em 2008, a estátua sofreu um ato de vandalismo. O clube assumiu a posse do monumento e está em frente à sede de General Severiano. Textor honrou a tradição. Na década de 40, o Pato Donald chegou a ser o mascote do clube por um chargista argentino, porém nunca foi oficializado devido a direitos autorais. Mas o que pegou mesmo foi o Bira e o Biriba. É o cachorro, é o mascote mais conhecido do Botafogo. O verdadeiro cachorro Biriba era amigo do presidente Carlito Rocha, que levou o animal para 19 jogos da competição carioca. Foram 17 vitórias e 2 empates. Título: a superstição era tão forte que dirigentes vascaínos tentaram barrar o cachorro no estádio. Esse é o futebol brasileiro. Os mascotes foram oficializados em 2021 com o Bira e o Biriba. Biriba é esse cãozinho fofinho pra criançada, e o Bira é esse cachorrão aí que tomou um suco, parece um lobo e foi gerado na IA assim, boladão. A história da origem da CBF já tem aqui no canal, porém é importante dizer que ela foi formada pela primeira vez dia 21 de julho de 1914. O Fluminense abrigou os primeiros jogos da seleção brasileira. O primeiro presidente escolhido foi Álvaro Zamit, o Zamif, e o último presidente é o Edinaldo. Na década de 50, quando o uniforme da seleção ganhou as cores amarela e um calção azul, os jogadores foram apelidados de Canarinhos. E o Mangabeira, muito conhecido por desenhar os mascotes dos 3 times grandes mineiros, desenhou o Canarinho, porém a versão mais conhecida foi a de Ziraldo na década de 60. Depois vários cartunistas desenharam. Não foi muito difícil para a IA fazer a leitura do prompt. Quis colocar no background um estádio para representar melhor a maior seleção do mundo. Beleza, fiquem aí com os mascotes gladiadores que vão se enfrentar nos Coliseus do Brasileirão 2025. Fiquem com Deus, tamo junto.